Olá, seguidoras e seguidores do canal, página e blog Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. Hoje é dia 20 de setembro e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre algumas mudanças que estão acontecendo no céu nos próximos dias e nesta semana. Primeiro, nós já estamos com Saturno no movimento direto. Saturno voltou ao movimento direto agora no dia 18 de setembro. E com Saturno direto, muitas coisas se destravam, muitas coisas voltam a fluir normalmente. Isso é porque a retrogradação é uma coisa horrível e péssima? Não, claro que não. A retrogradação, um fenômeno astronômico que faz com que a gente tenha a ilusão de ótica de que o planeta está andando para trás, é um tempo que pede que a gente faça revisões dos assuntos governados por aquele planeta. Então, todos os prefixos re ficam enfatizados quando nós temos um planeta retrógrado. Aqui nós temos Saturno, ele ficou retrógrado no dia 29 de abril e voltou a esse movimento direto agora no dia 18. Então, revisão de todas as coisas que nós construímos recentemente, revisão das nossas estruturas, se estão ou não estão funcionando, revisão das nossas responsabilidades, uma reparação também de coisas que precisam ser reparadas, ser reconstruídas. Então, todas essas coisas têm a ver com o período de Saturno retrógrado. E, às vezes, as coisas podem parecer travadas, porque esse período de retrogradação dos planetas simboliza um tempo em que nós deveríamos estar mais voltados para dentro, cuidando dessas coisas também mais internas. É como se fosse um período de descanso naquela área governada pelo planeta. Porém, a gente vive num mundo moderno que não vai levar em conta, que não leva em conta essas questões. Então, a gente vive numa cultura, num paradigma em que parece que só é positivo o avançar, o ir para frente. A gente tem que avançar, ir para frente, progredir o tempo todo. Não há nesse paradigma a parada para a reflexão, esse momento de internalização das coisas, de revisão das coisas. Então, por isso, a gente fica numa sensação de descompasso. Por isso, as coisas tendem, às vezes, a atrasar, a ficarem mais emperradas, porque a gente deveria estar num outro ritmo, mas o mundo exige que a gente esteja avançando, indo para frente. Então, por isso que a retrogradação, em alguns momentos, pode parecer um pouco difícil. Mas se a gente conseguir, dentro do possível, se alinhar com esse tempo sinalizado pelos céus, as coisas podem fluir melhor. E voltando, então, com Saturno já no movimento direto, nós temos uma boa oportunidade de estabelecer novas metas para a nossa vida, especialmente profissional, de estabelecer novos objetivos, coisas que nós queremos realizar, com as quais nós queremos realmente nos comprometer nos próximos meses. Saturno vai ficar retrógrado de novo no dia 11 de maio de 2020. Então, a gente pode pensar o que nós queremos construir de novo nesses próximos meses. É uma boa oportunidade para nós olharmos para a nossa vida e ver onde nós vamos lançar alicerces, começar coisas importantes. Outro movimento muito importante desta semana é Júpiter, que atualmente trafega o signo de Sagitário, governado por ele, que faz a sua última quadratura ao planeta Netuno, que está em Peixes. Peixes, aliás, governado por esses dois planetas. Júpiter é o regente tradicional e Netuno é o regente moderno. Então, o ciclo de Júpiter e Netuno tem em torno de 13 anos, aproximadamente. A última vez que eles fizeram conjunção foi em dezembro de 2009. E é este ciclo que está se desdobrando agora, que acontece
a quadratura minguante, quer dizer, a última quadratura do ciclo. O ciclo de Júpiter e Netuno fala de grandes sonhos, de sonhos sem fronteiras. E fala também dos nossos ideais e das expectativas da sociedade, das sociedades. Então, Júpiter, Netuno, a gente está falando de coisas que talvez não sejam exatamente desse mundo. Então, tem ideias de expansão sem limites, uma busca, um anseio muito grande por trabalhar melhor a nossa espiritualidade, uma busca pelo divino. É um aspecto, é um ciclo que também fala muito do desenvolvimento da empatia, conforme ele vai se desdobrando. E nessa última quadratura, que acontece no dia 21 de setembro, nós temos algumas coisas positivas e uma nem tão positivas assim, como tudo na vida. Primeiramente, este ano ele foi colorido, marcado, exatamente por essa configuração de Júpiter e Netuno, porque ela ficou ativa durante todo o ano de 2019. A primeira vez que Júpiter fez essa quadratura a Netuno foi no dia 13 de janeiro de 2019, com os dois planetas em movimento direto. Depois, Júpiter fez a segunda quadratura, já retrógrado, no dia 16 de junho. Júpiter estava retrógrado, Netuno estava direto. E agora, finalmente, no dia 21 de setembro, com Júpiter direto e Netuno retrógrado, acontece a última quadratura. Então, além de ter a ver com esses sonhos sem fronteiras e sem limites, além de ter a ver com os ideais, as expectativas, as utopias, essa quadratura, essa configuração entre esses dois planetas também pede um pouco de cautela com as ilusões que nós criamos para nós, com as expectativas exageradas que nós projetamos sobre o mundo, sobre o futuro. Júpiter também tem muito a ver com o judiciário, com os juízes e com as leis de um modo geral, com o legislativo. Então, com esse aspecto tenso entre os dois, há uma propensão a haver leis que parecem bacanas, parecem favoráveis, mas depois elas escondem algumas armadilhas. Nós podemos ver também escândalos envolvendo o judiciário, envolvendo os juízes. Nem tudo é o que parece, coisas que parecem muito, muito legais, muito positivas, podem, na verdade, ser um engodo. E é o que nós vimos por boa parte deste ano relacionado a esses temas. Júpiter também tem a ver com a educação superior e com a busca de expansão intelectual, espiritual. E nós também vimos várias notícias ao longo desse ano decepcionantes nessa área. Então, nesta última quadratura, a gente é confrontado, então, com tudo que nós aspiramos, com todas as expectativas que nós tivemos lá na primeira quadratura, em janeiro, que foi quando nós projetamos, nós estávamos sonhando alto, sonhando grande, e agora a gente começa a olhar o que foi possível, se realmente aqueles sonhos, aquelas projeções puderam se realizar ou não. E talvez a gente se depare com muitas decepções, porque a gente vai perceber que muito daquilo que nós estávamos esperando lá em janeiro se revelou um fracasso, se revelou, como eu já disse, um engodo. De modo geral, esse aspecto também pede que a gente amplie o nosso escopo, que não nos fixemos apenas nas coisas terrenas, nessas expectativas terrenas, mas que a gente também olhe além, que a gente busque se expandir espiritualmente. Então, é um aspecto que, no seu lado mais positivo, nos ajuda a desenvolver mais empatia, mais compaixão, nos ajude a perceber o que está acontecendo no nosso entorno, fora de nós, a olharmos para além do nosso umbigo e também nos colocarmos à disposição para talvez ajudar
esse entorno ou outras pessoas que estejam precisando. De qualquer maneira, nesses próximos dias, a gente precisa ainda ter esse cuidado com os planos que nós fazemos, com as expectativas que nós criamos, para que elas não sejam infladas, para que elas não sejam irrealistas e para que a gente possa, de fato, concretizá-las lá na frente. E, aliás, nesse sentido, Saturno, que já está direto, ajuda bastante, porque a gente tem um pouquinho mais de chão para pisar, para nos sustentar, a gente tem um pouco mais de contato com essa realidade que pode ajudar a equilibrar esse aspecto de Júpiter e Netuno. E olha só, aqui está o mapa dessa última quadratura, que acontece no dia 21. Então, aqui está Júpiter em Sagitário, aqui está Netuno em Peixes. E é muito interessante que nesse dia em que essa quadratura fica exata, a gente, na verdade, tem uma formação de grande cruz aqui no céu. Por quê? Porque a Lua vai estar em Gêmeos, né? Eu estou falando de amanhã, então a Lua já está em Gêmeos hoje. E amanhã ela vai fazer um aspecto exato com Júpiter e com este Netuno. E do outro lado, lá em Virgem, nós também temos Marte, que já fez a quadratura exata a Júpiter, já fez a oposição exata a Netuno. Então, é uma grande cruz ampla, mas que ainda pode ter efeitos. E quando esses planetas pessoais entram nessa formação com Júpiter e Netuno, isso traz para a nossa vida pessoal, individual, os temas dessa configuração. Então, nesses dias, mais uma vez, a gente precisa ter um pouco de cautela com os nossos anseios, com os nossos ideais, com as nossas expectativas, porque eles podem realmente estar muito inflados. Então, a gente precisa esperar alguns dias para ver se todas essas expectativas elas são coerentes ou se são apenas quimeras. Então, especificamente no dia 21, essa grande cruz também fala de um dia que pode ser muito caótico, com excessos de informações que nem são, talvez, verdadeiras. Então, a gente vai precisar usar muito o nosso filtro para filtrarmos, para passarmos um crivo sobre tudo que nós escutamos, porque nem tudo é o que parece. E isso vai demandar muita atenção da nossa parte. Então, como eu já disse, Saturno, nesse contexto, o fato de ele já estar direto, também nos ajuda bastante. E aí, o outro assunto que eu também queria falar hoje é sobre o equinócio da primavera aqui no equinócio de outono lá no hemisfério norte, que está acontecendo agora também no dia 23 de setembro, com a entrada do Sol no signo de Libra. O Sol ingressa em signos cardinais, marcando a mudança das estações. A gente sabe que é o caminho do Sol, o caminho aparente do Sol ao redor da Terra que determina essas estações. Quando ele entra nesses signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. E isso também define como vai ser a energia ao longo desses 3 meses, ao longo do trimestre. Então, quando o Sol ingressa em Áries, lá no dia por volta de 21 de março, nós temos um convite para uma definição da nossa ação individual, da ação de uma identidade, uma ação também do espírito. Quando ele entra em Câncer, que é um signo de água, é uma ação mais emocional, é uma ação do sentimento, uma ação no sentido de gerar vínculos. Agora, em Libra, que é um signo de ar, nós temos uma ação mais racional, uma ação também social, já que o ar é o elemento da civilidade. E, finalmente, em Capricórnio, no solstício do dia 21 de dezembro, é uma ação mais material, mais concreta, mais realista. Então, voltando para dia 23 de setembro, com esse equinócio da primavera,
nós temos o Sol ingressando em Libra, que diz que os próximos 3 meses nós vamos estar mais direcionados para como nós construímos e mantemos as nossas relações, as relações de todo tipo, não apenas as relações afetivas ou amorosas. E aqui nós temos o mapa da ingressão do Sol, que, como eu disse, vai sinalizar como serão esses próximos 3 meses. Então, a primeira coisa que a gente nota nesse mapa é que tem vários planetas domiciliados. Então, nós temos a Lua no signo de Câncer, em casa. A Lua rege o signo de Câncer. Nós temos Libra, nós temos Vênus em Libra, também em casa. Nós temos Júpiter em Sagitário, que também é regido por ele. Saturno em Capricórnio, signo que ele também rege. E Netuno em Peixes. Então, está todo mundo muito poderoso aqui, está todo mundo muito forte neste céu. E aí, quem é que ganha a parada? Depende de com quem a gente se alinha, né? E como isso vai influenciar. De como nós vamos lidar com essa energia na nossa vida pessoal. Mas voltando, então nós temos Sol ingressando em Libra, que sinaliza esse período de buscar mais equilíbrio nas nossas relações, especialmente equilíbrio entre o eu e o outro, entre o que eu quero, o que é adequado para mim, versus o que o outro precisa ou espera de mim. Então, é preciso achar uma conciliação entre essas duas coisas. E aqui, o Sol, logo que entra em Libra, faz uma oposição ao asteroide Quiron, que está em Áries, desde o ano passado. Sol Quiron fala de uma ferida, de uma dor no nosso sentido de existência. Questiona se nós deveríamos estar aqui realmente. E quando se trata do eixo Libra-Áries, a gente também coloca em questão os nossos relacionamentos. Aqui a gente também questiona, a gente é lembrado de todas as feridas individuais que nós carregamos desde a nossa infância, de todas as máculas que nós já vivenciamos em relações anteriores. E aí a gente precisa olhar com cuidado para que essas mágoas anteriores, essas feridas do passado, não atrapalhem as nossas relações atuais, não comprometam o sucesso dessas relações atuais. Então, para isso, a gente precisa ter muita sabedoria para diferenciar entre as pessoas que estão na nossa vida hoje e aquilo que já nos aconteceu no passado. Então, Quiron também fala de uma possibilidade de cura, de nós ressignificarmos tudo isso que já aconteceu para que não continue nos afetando de uma maneira tão negativa assim. Com Quiron, a gente lembra de uma máxima que diz assim: você não pode mudar o passado, porque ele já aconteceu, não há nada que possa ser feito a respeito disso. Mas você pode mudar a maneira como você olha para o que aconteceu. Você pode mudar a sua opinião a respeito do que aconteceu e a sua interpretação, de modo que isso não precisa ser mais um grande peso e continuar a comprometer o nosso presente e o nosso futuro. Então, esses próximos 3 meses nós vamos estar olhando muito para esse tema. E Vênus, que é a regente de Libra, regente deste Sol, está aqui conjunta a Mercúrio, em Libra, toda poderosa. A princípio, isso é muito bacana. Então, nós temos também uma facilidade de conexões, de conversas, de socialização. Nós temos uma facilidade de fazer contatos com as outras pessoas e de buscar essa negociação. Porém, Vênus também ainda está em oposição a Quiron. Já ficou exata, mas ainda está se separando desse contato. E essa Vênus também recebe a quadratura da Lua em Câncer e também faz quadratura aqui a Saturno e ao eixo nodal. Então, nós temos uma formação de T-square neste céu que torna
esse equinócio bastante tenso também, e com situações muito pessoais envolvidas. A Lua faz essa oposição a Saturno, implicando aí a necessidade de assumirmos responsabilidades pela nossa própria nutrição, por aquilo que nós precisamos para nós. Essa Lua faz conjunção à cabeça do dragão, no do norte aqui, que indica também que a gente precisa se permitir vivenciar a nossa doçura, buscar os vínculos verdadeiros, ao invés de nos encastelarmos na nossa frieza, de nos defendermos excessivamente sob a máscara da autossuficiência, da autorresponsabilidade. A gente precisa lembrar que a vida é interdependência. Então, não é cada um por si e Deus por todos. Nós precisamos nos ajudar mutuamente, nos acolher e nos dar suporte mutuamente. Saturno está aqui, Saturno, cauda do dragão no do sul, e Plutão em Capricórnio. Então, nós precisamos também olhar o que é que não nos serve mais nessa nossa caminhada. Evitar os padrões repetitivos, essa excessiva frieza, disfarçada sobre essa autossuficiência, sobre a produtividade, a busca de resultados a qualquer custo. E a outra coisa é que nós também precisamos lembrar o que está realmente fazendo sentido na nossa vida. Porque só fica o que faz sentido, só fica o que ainda é genuíno. Aquilo que já estragou, que não está funcionando e a gente está mantendo por comodidade, por medo, por hábito, isso pode ser um problema se a gente não der um jeito de se livrar logo. Então, e Vênus e Mercúrio estão em contato exatamente com esse eixo. Aqui, através da ação do indivíduo, dentro das relações afetivas e sociais, que nós vamos achar o ponto de encontro entre essas duas questões aqui. Nesse sentido, nós temos o grande desafio que é, além de perguntar o que serve e o que não serve, tanto o que serve ou não serve na nossa vida, quanto no contexto mais amplo, social, nós também precisamos olhar quais são os modelos desgastados que a gente talvez ainda está repetindo, com os quais a gente se alinha, sejam os modelos que a gente herda da nossa família, sejam os modelos sociais que são impostos como o certo e o errado. Então, a gente precisa filtrar isso, olhar esses modelos e, dentro das nossas relações, achar esse ponto de equilíbrio. Achar o que é certo para cada um de nós, entre o que a família nos coloca e o que a sociedade nos exige. Então, o que nós realmente queremos? Como é que nós vamos construir essas nossas relações de uma forma genuína, autêntica, que nós podemos sim usar essa herança positiva da nossa família, nós podemos usar o que a sociedade já testou, mas a gente ainda precisa passar tudo isso pelo filtro. Não é uma questão de fazer papel carbono, de repetir sem questionar. O que serve realmente para mim? O que serve realmente para nós dentro dessa nossa relação? É algo que fica bastante enfatizado nesse período desses próximos 3 meses. E ainda, uma outra coisa que é bastante interessante a respeito desse equinócio é que, como ele enfatiza essa conjunção aqui, Saturno, no do Sul, e Plutão, já vai antecipando também os temas dessa grande conjunção Saturno-Plutão que acontece em 2020. No meu artigo sobre 2020, eu já tinha adiantado que o segundo semestre de 2019, as coisas já iam estar muito esquentadas. Esses temas já estariam bastante enfatizados, já alcançando o ponto de ebulição. Essa conjunção exata entre Saturno e Plutão acontece no dia 12 de janeiro, 2 dias depois de um eclipse lunar.
Então, nos próximos 3 meses, as coisas já vão estar bastante intensas com relação a esses temas de Saturno e Plutão, que simbolizam uma grande transformação coletiva pela qual o mundo vai passar entre 2020 e 2021. Claro, não é só isso, nós também vamos ter Júpiter entrando nessa dança a partir de dezembro, e também vamos ter a mudança de ciclo de Júpiter e Saturno em dezembro de 2020. Então, tem muitas coisas muito importantes acontecendo que sinalizam esse divisor de águas histórico coletivo. E para a gente finalizar, eu só queria olhar a astrocartografia desse equinócio, como é que o céu, como é que esses planetas estão espalhados aí pelo mapa mundi. Então, aqui está uma das coisas que me chamou mais a atenção, foi o fato de nós termos as linhas de Saturno e Plutão, e, consequentemente, da Lua, que está em oposição, ascendente e descendente, passando aqui pela costa oeste dos Estados Unidos, da América do Norte. É uma região que anda bastante sensível, com vários trânsitos, exatamente esses trânsitos, e que pede um olhar mais cuidadoso, e que pode representar situações bastante críticas acontecendo nessa região do planeta. Aqui nós temos o Sol no meio do céu, exatamente ali na divisão entre o Oriente Médio e a Ásia, que também é uma região que anda bastante nervosa, com vários conflitos acontecendo, e é possível também que esses próximos 3 meses as coisas esquentem um pouquinho mais nessa região, assim como aqui a região do sul da Índia, e ainda aqui no Oceano Pacífico, onde nós temos também Saturno e Plutão, aqui próximo da costa da Austrália. Então, essas são as regiões que ficam mais nervosas, com os assuntos mais intensificados nesses próximos 3 meses. Bom, esse era o recado que eu queria dar, e agradeço a você por estar aqui me escutando e me assistindo. Nós vamos ficando por aqui, e mais uma vez eu agradeço a você. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se você quer saber como é que tudo isso acontece no seu mapa natal, como é que isso se dá na sua vida pessoal, manda um e-mail para mim, agenda uma consulta que a gente olha como é que esses ciclos se desdobram no seu próprio mapa, ok? Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.